Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos implementar a última etapa, que é a visualização dos resultados, utilizando o índice que nós construímos anteriormente. Vamos criar a variável número de resultados igual a 10, é o número de sentenças similares que serão retornadas. Criamos uma variável pergunta-resposta random.choice, passando as perguntas e as respostas. Vamos fazer um print em pergunta e resposta. Esse código nós já havíamos executado anteriormente, que nós temos a pergunta juntamente com a resposta. Nessa parte não há nada de inteligente, pois nós somente buscamos os dados da base de dados. Toda vez que nós executarmos, nós teremos uma resposta diferente. E o objetivo será encontrar as sentenças similares. Vamos criar uma função chamada mostra resultados, vai receber como parâmetro o texto, que será utilizado para a consulta, e temos o parâmetro resposta, vamos inicializar com vazio. Primeiro passo, precisamos gerar o embedding para o texto de consulta, pois em todo o índice os textos estão no formato de embedding, com aqueles 512 valores. Temos o question encoder e vamos passar os parâmetros tf no formato de constante, enviando o texto de consulta. E aqui no final, assim como nós havíamos feito o teste, buscamos o output e o 0 para obtermos somente os valores. Vamos fazer um print na variável embedding consulta só para nós fazermos um teste passo a passo. Na sequência, chamamos a função mostra resultados e passamos pergunta resposta na posição 0, ou seja, nós vamos fazer o embedding da pergunta. E na sequência passamos também pergunta resposta na posição 1, que é a respectiva resposta, nesse caso, Ruth. Quando nós executarmos esse código, nós veremos o código embedding desse texto. Where is the Chinese bar located? Perceba que nós temos todos esses valores que são os embeddings. Com isso, nós vamos conseguir utilizar a biblioteca Simple Neighbors para encontrar quais são os contextos mais parecidos com essa pergunta. Ao invés de retornar somente a resposta, nós também vamos encontrar os mais semelhantes. E é necessário fazer essa transformação, pois, como comentei antes, os textos do índice estão no formato de embedding. Para nós obtermos os documentos similares, criamos a variável resultado busca índice e simplesmente chamamos a função nearest, que significa mais próximo, passando embedding consulta, o embedding das perguntas, e o parâmetro n igual ao número de resultados que nós vamos retornar. Vamos fazer um if resposta. Se nós estamos enviando essa resposta, nós vamos fazer uma formatação. Criamos a variável resultado formatado. Vamos fazer a visualização em HTML, dessa forma ficará um pouco mais interessante. Eu vou abrir e fechar essas aspas e aqui dentro vamos fazer o código HTML. Eu vou abrir e fechar uma tag P, que é a tag de parágrafo. Pergunta randômica selecionada do Squad. Na sequência, vamos adicionar mais um parágrafo e já podemos fechar esse parágrafo e vamos colocar o código NBSP, que é para colocarmos um espaço em branco. Só questão de formatação. 2 pontos, mais um espaço em branco, 2 pontos. Abrimos a tag B, que é a tag de negrito. Fechamos a tag B.
E aqui vamos colocar um %s, que vamos fazer a formatação logo na sequência. Abrimos uma tag P, fechamos, colocamos o texto com a respectiva resposta. E na sequência eu posso copiar e colar esse código, colocando mais uma formatação. E aqui no final, colocamos esse símbolo de %, texto, consulta e a resposta. O texto de consulta, que é a pergunta, será copiada para o primeiro %s e a resposta será copiada para o segundo %s. No final, nós podemos fazer o display HTML do resultado formatado. Criamos a função novamente, vamos fazer o primeiro teste. Perceba que já temos um formato um pouco mais interessante. A pergunta randômica, que é essa que nós temos acima, e na sequência temos a resposta. Relembrando que essa informação já está na base de dados. Inclusive, nós podemos fazer uma modificação nessa função, retirar o none, pois sempre nós vamos visualizar a resposta, pois todas as perguntas possuem uma resposta associada. Nesse caso, nós podemos simplesmente fazer a codificação sem o if. O resultado será o mesmo. A próxima etapa é fazer um for para buscar os resultados de busca, ou seja, os documentos similares. Vamos fazer um for s in resultados busca, resultado formatado, vai receber mais igual S. Executamos novamente essa codificação e perceba que agora nós temos o retorno das sentenças mais parecidas a essa pergunta. Dessa forma, você vai conseguir encontrar documentos similares. Vamos melhorar essa formatação. Resultado formatado mais igual tag li em HTML, que é para definir marcadores. E aqui no final, resultado formatado mais igual, fecha a tag li. Abrimos e fechamos essa tag. Vamos colocar marcadores em cada um dos textos que foram retornados. Podemos colocar os marcadores numéricos. Para isso, nós vamos criar uma nova tag. Resultado formatado vai receber a tag chamada OL. E no final, depois que nós executarmos o for, resultado formatado mais igual, vamos fechar a tag OL. Executamos, por fim, temos o resultado final com os 10 documentos mais similares. Essas são as sentenças mais similares com essa pergunta. Dessa forma, você pode encontrar algumas correspondências interessantes. Vamos selecionar outra questão relacionada à monarquia. Rodamos novamente e aqui nós temos a pergunta, a resposta e os documentos similares. E lembrando que esses documentos estão sendo extraídos do índice que foi construído. Com isso, fechamos esse estudo de caso, que você aprendeu a trabalhar com a base de dados de perguntas e respostas e também fez a criação de um índice para a obtenção dos documentos similares. Obrigado e até a próxima aula!